E a gente percebe que hoje, 5, 6 anos depois, a grande maioria dos escritórios hoje pensa na tecnologia, pensa que tem que absorver tecnologia para melhorar o seu processo no dia a dia, para melhorar a produtividade. Então, como é que você viu essa mudança e como é que você vê o mercado hoje em termos de tecnologia para o mercado contábil? Adriano, obrigado pela pergunta. Eu sempre quis que uma pessoa me fizesse essa pergunta e eu tivesse a oportunidade de responder. Que bom. Porque eu vivo no mercado contábil, né, há 40 anos. Eu entrei aos 16 anos e já entrei usando tecnologia, né? Foi no grupo Fininvest, Hum. que o Itaú comprou, né? E já entrei ali, né, usando os relatórios já digitais, né, impressos, mas digitais. Na época de COBOL, Assembly, Fortran, né, Sim, que gerava mainframe, isso no né? banco, mainframe, né? Mainframe. E eu falei, puxa, que legal essa tecnologia, né? Quero aprender mais sobre ela. Sempre tive essa curiosidade. E eu sou aquela pessoa que viveu todas as fases. Se você falar de 84, 85 para cá, eu acredito que eu tenha vivido todas as fases, né? Porque além de ser técnico em contabilidade, né? Depois que eu me bacharelei em contabilidade, mas eu também estudei programação. E eu sempre gostei, né? E quando a gente gosta, você sabe que você faz aquele acompanhamento por amor, né? Ah, aí eu digo para você, os escritórios contábeis, a contabilidade, sempre gostou de tecnologia, sempre viveu tecnologia. Mas para uns, né, pouco de acesso, para outros, mais acessos. Só isso que é a diferença, né, que eu vejo na contabilidade. Para alguns escritórios, tiveram acesso à tecnologia mais cedo. Qual é essa quantidade? Não sei, mas pouco, né? Se a gente for mensurar ou medir, digamos aí que 5 a 10% dos escritórios conseguiam, né, ter acesso à tecnologia Sim, de ponta. Hoje mais escritórios, sim. porque está mais próximo da gente. Então eu diria assim que a evolução na tecnologia para a área contábil veio ao longo do tempo, né? E conforme os escritórios conseguiam adquirir, né, tinham mais oferta no mercado, foram adquirindo. Você vê que hoje, né, a sua empresa, né, a empresa patrocinadora aqui do evento, ela está voltada para a telefonia, né, digital, na Sim. internet, onde os contadores têm acesso, né, a coisas que poucos escritórios tinham, né? Era mais telefonia fixa. Hoje Sim. não. Hoje é digital no celular, né, no WhatsApp, VoIP, né? Você carrega o seu ramal com você, né? Sim. Eu tô aqui com o meu, né? Se tocar, vocês não liguem, não, viu? Mas porque eu vejo isso. Eu entrei no mercado contábil em 1992. E na época, tinha ainda aqueles monitores fósforo verde, né? Aqueles CP500 da Prológica, né? Que era o computador pessoal mais. Começou a entrar no mercado, aqueles Cobra também que vinham, enfim, porque realmente era tudo mainframe, tudo tecnologia de banco e de governo, enfim, e era difícil chegar, né, para nós meros mortais, né, digamos assim. E aí eu me lembro que quando chegou nos idos ali de 94, começou a chegar os primeiros ATs, que era o AT286, que era uma tecnologia melhor e que tinha memória, né, memória RAM, um pouquinho mais de memória do que o DOS, né, aquela barreira dos 640K do DOS. E eu me lembro que nessa época eu também estudava programação, né? Eu sou daquela época de fazer gravação backup, né, em fita cassete, Isso né? mesmo, Tinha o bolachão desse tamanho, isso mesmo. cartão perfurado, né? Isso aí, Fazer, enfim, isso aí. toda essa parte aí a gente pegou um pouquinho aí na época. E aí realmente era muito caro o AT. Então, você chegava nos escritórios, ainda tinha muito aqueles computadores de fósforo verde, Sim. Monocromáticos. monocromáticos. E aí, então, quando alguns escritórios começaram a absorver a tecnologia, começaram a trazer os ATs 286. E também as empresas de software, na época, também começaram a melhorar o seu desenvolvimento, porque era muito Clipper, né? Era Clipper, COBOL, que era mais a linguagem que mais se utilizava. Aí chega a era do Delphi, a era, enfim, lá mais ou menos em 96, 95, 96 para 97, né, digamos assim. 95 é o início da Borland com a tecnologia Delphi 3, que chega no Brasil. Então aí os softwares começaram a melhorar. Então, naturalmente, como o software começou a melhorar, começou a exigir mais das máquinas, as máquinas começaram a ter uma velocidade e veio a abertura de governo, de importação e tudo mais. E aí foi onde, né, a era Collor, né, que aí deu Abriu o aquela mercado. abertura, né, Isso abriu o aí. mercado. Então a gente conseguiu ter uma velocidade maior
de tecnologia em termos de hardware chegando no Brasil. Mas eu me lembro que ainda assim o investimento era muito pouco dentro da empresa de serviços contábeis. Ele começou quando surgiu a GIA eletrônica, E em disquete, isso mesmo. em disquete, quando surgiu a GIA eletrônica. E foi aí que eles começaram a perceber que o fisco estava investindo muito em tecnologia, que começou com uma GIA eletrônica e termina no SPED, né? Que daqui a pouco o céu é o limite, a gente não sabe o que virá mais, mas você vê, como uma GIA eletrônica veio essa mudança e as pessoas começaram a perceber. E eu me lembro que na empresa que eu trabalhava na época, fez um erro de programação e era a única empresa que tinha escrita fiscal no Brasil inteiro, que era a Cotibatic. No Brasil inteiro, mas fiscal só para o estado de São Paulo. E ele errou um item lá que ficou um zero a mais. Então, que era 10 virou 100. Que era 1.000 virou 10 mil. Sim, sim. E aí eu lembro que o pessoal da Secretaria Fazenda ligaram lá na empresa e falaram: o que está acontecendo? Está vindo tudo errado aqui e tal. Então aí que a gente começou a perceber o quanto era importante a tecnologia dentro do mercado contábil. Aí eu te pergunto, também você vende auditoria, enfim, né, de olhar aí o resultado das empresas e tudo mais, e você já tinha tecnologia à sua disposição, mas aí mesmo assim olhando todo esse processo dessa história, que realmente veio a GIA eletrônica e a partir daí acho que foi um divisor de águas. Sem dúvida, Adriano, sem dúvida. Eu vou recapitular junto com você, né, essa história. Então, até 93 nós tínhamos lá monitores, perdão, né? Nós tínhamos muito software em DOS, né? Sim. Plataforma DOS, e hardware monocromáticos, por exemplo. A partir de 94, com o VB, com o Windows, né? Sim. O Windows 3.11, né? Por exemplo, aí a gente teve acesso a uma tecnologia melhor, padrão Sim. Windows, né? Gráfica. Sim. Isso foi melhorando a nossa vida. Nessa época a gente usava Lotus, por exemplo, 1.2.3. Sim. A gente passou a usar Excel, né? Logo Exato. tempo depois. E você falou da GIA, né? Mas a gente que é de contabilidade, a gente lembra que em 99, por exemplo, né, você entregava um fundo de garantia em disquete. Né? Sim. A gente datilografava ou preenchia na matricial o fundo de garantia carbonado, né? Para empresas que tinham funcionários, né? Para recolher o fundo de garantia. E a Caixa Econômica falou assim, não, agora eu quero em arquivo. Não quero digitar mais isso. Né? Eu tinha um birô só para digitar isso, eu não quero mais digitar. Você me entrega em disquete, eu subo isso e você acompanha. Se por um acaso eu não subir, você me entrega de novo. E assim ficou, né? Até vir a conectividade social. Então, eu comecei nesse disquete, né, a fazer essa migração, e foi um divisor de águas em 99, né, com o disquete do fundo de garantia. Isso, eu me lembro que também em 99 foi a primeira fiscalização eletrônica que surgiu, que foi a Instrução Normativa 86. Ah, legal. Que era, você dava um layout, né, nota de entrada, nota de saída, dependendo se era no fiscal, ou se era na folha de pagamento, ou se era na contabilidade, eles diziam o que precisaria naquele arquivo, que na verdade foi o que depois virou o SPED, né, da vida, mas foi uma Normativa 86, que era em texto. Boa, Adriano, bem lembrado. Por quê? Muitas coisas apareceram a partir do birô, né? Então a gente, para não digitar, fazia uma matricial e para que os dados entrassem na contabilidade de uma forma digital. Mas nós é que produzimos os dados. Os dados não vinham prontos. Então, um exemplo, você pegava a nota fiscal, né? Você digitava os dados principais, ou pedia para alguém digitar, né? Aqueles dados principais. Tinha a figura do digitador, né? Do digitador, né? Naquela tabela. E aí, uma vez que você estava com aquela planilha pronta, você podia subir, né? No lançamento contábil, já pronto, né? Então, você pegava uma nota de papel, por exemplo, né, que foi preenchida, né, ou datilografada, ou impressa, né, eletronicamente, e passava a fazer o lançamento automático daquilo, né? Mas nós é que produzíamos os dados dentro, né? Sim. Eu me lembro que meu primeiro programa foi desenvolvido em 97, contabilidade, e eu participei do desenvolvimento, né? A gente desenvolveu em VB, né, com uma particularidade em Delphi, porque não atendia tudo, né? Então, já nessa época, a gente usava vários programas para atingir uma meta, né? As pessoas hoje, né, têm isso, né? Sim. Uns desenvolvem, né, em HTML, né? E usam vários, né, C++, usam várias né, ferramentas de programação para chegar num programa, né? Porque isso
vai atender de forma mais rápida ou de uma forma mais, digamos assim, robusta, né? Robusto. Um certo detalhe do programa, né? E aí não tem mais aquela linguagem única da programação. Eu acho Sim, isso maravilhoso. sim.